Mas eu queria aqui fazer um pouquinho o que a Renata fez, e eu queria agradecer muito a palestra que ela deu, porque deu um gosto da esperança do final de tudo isso, né, que nós estamos passando, e isso dá sentido ao discipulado dos nossos filhos em casa. E antes de você falar, Hendrika, eu não sou mãe, e, portanto, eu não vou nem prestar atenção, né, que isso não tem nada a ver comigo, tem sim, porque toda mulher foi chamada à maternidade. Talvez não biológica, talvez não adotiva, mas espiritualmente você foi chamada à maternidade. Então, aquilo que eu vou falar aqui, talvez seja um pouquinho mais direcionado, sim, a mães de filhos, especialmente os menores, porque é a fase mais, né, que mais necessita de investimento, discipulado e tudo mais. Mas todos esses conceitos são aplicáveis a nossas vidas como mulheres, como mães espirituais, porque nós somos chamadas a gerarmos filhos em Cristo, a termos filhos e filhas espirituais, discipulando e pregando o Evangelho a todo mundo. E é bom a gente começar com esperança. É muito bom começar com esperança. Eu recentemente estava com muito medo pela vida dos meus filhos, vendo o mundo no qual nós estamos, né, experimentando tudo que está acontecendo ao nosso redor, e o que passa na cabeça, né, é quem é a louca que vai ter filho agora, né? Quem é a louca que vai, no meio de, né, rumores de guerras e pandemia que talvez traga outra pandemia, e tantas coisas que estão acontecendo neste mundo, e os nervos à flor da pele, por que alguém traria mais um filho a este mundo? E é a desculpa que eu muitas vezes ouço de mães, de mulheres, que para que eu vou, né, trazer uma criança para sofrer nesta terra? Para que eu vou fazer ela passar por tudo isso que nós estamos passando aqui? E eu queria começar já com o final, porque nosso Senhor, Ele já nos deu o final, antes de tudo, lá no Jardim do Éden, como a Renata tão graciosamente nos contou, que há uma esperança. Há uma esperança. E olha que coisa maravilhosa, gente. Eles estavam à beira da morte. Deus estava castigando-os. Eles estavam recebendo aquilo que eles sabiam seria o castigo do pecado, que Deus havia falado que seria a morte, né? Se vocês comerem do fruto, certamente morrereis. E no meio de tudo isso, ele fala da vida. Ele fala da maternidade. Ele fala da esperança que viria da semente da mulher. Então, ela não foi ser mãe no paraíso, gente. Ela não foi ser mãe no paraíso. Ela foi ser mãe sozinha no deserto lá fora, enfrentando o mundo, as consequências do pecado dela. Se havia um momento mais desesperador para se ter filho, era esse momento. Não tinha mãe para cuidar dela, não tinha tia, não tinha avó, não tinha as amigas da igreja, né, para fazer quentinha, para ficar mandando para a casa dela, não tinha nada disso. Tinha ela e o marido que tinha entregado ela a Deus, né, que tinha denunciado ela. Então, vocês imaginam a situação na qual ela teve filho. E mesmo assim, quando ela teve filho, ela falou, eu tive filho com a ajuda de Deus. E aí a esperança, será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Então, eu queria começar aqui, já dando esperança para vocês, quando vocês forem discipular, quer seja filhas na fé, quer sejam os filhos pequenos em casa, que nós não fazemos isso na esperança de que definitivamente Deus vai transformar o coração daquela criança, porque nós não podemos controlar a vontade de Deus. Nós não somos o Espírito Santo, aquilo que nós fazemos por obediência. Mas, acima de tudo, nós fazemos isso por esperança. A maternidade é um símbolo, é um sinal de esperança, que Jesus está voltando e que há um propósito acima de tudo isso. Nós estamos num mundo cheio de medos, cheio de rumores, de coisas assustadoras que estão por vir. Mas há esperança para tudo isso, em Cristo Jesus. Então, é isso que eu quero colocar no coraçãozinho de vocês, quando a gente vai agora entrar a fundo na parte mais desesperançosa, que é o papel que nos cabe, né? A gente fica assustada. Quando é uma coisa que Deus faz, está ótimo, mas quando Ele olha para a gente e fala, agora vocês, né? Vão trabalhar, vão fazer o que devem fazer. Aí a gente fica mais desesperado. No mundo no qual nós nos encontramos, nós vemos um declínio cada vez mais na maternidade, né? Atualmente, saiu uma pesquisa lá nos Estados Unidos que, se não me engano,
dos últimos 100 anos, eles chegaram ao nível mais baixo de taxa de fertilidade. Se não me engano, é 1,6 por mulher. 100 anos. Esse é o nível de taxa de fertilidade mais baixo dos Estados Unidos. E o Brasil, com certeza, vai seguir no padrão, né? Porque tudo de lá a gente importa, né? As culturas, os hábitos e a mentalidade a gente vai importando. E não apenas isso, mas também a ideia de que filho é um fardo, de que filho se deve entregar aos outros para serem educados, de que filho atrapalha a nossa vida, de que filho é um gasto financeiro. Tudo isso são ideias que são disseminadas pela cultura e que vai entrando no meio da igreja também. E como é que o mundo, então, vê a igreja no que se trata a respeito aos filhos que nós já temos? Então, teve filho, ok. E eu quero ler aqui algumas citações de alguns ateus. Aqui, Susan Jacoby, que é uma autora ateia e secularista. As crianças nascem sem religião. Elas são ensinadas sobre religião e qualquer outra coisa que lhes seja ensinada, elas têm o direito de não serem doutrinadas. Richard Dawkins, biólogo, zoólogo e ateu e autor, fala o seguinte: não doutrine suas crianças, ensine-as a pensar por si mesmas, como avaliar evidências e como discordar de você. Como se fosse uma lavagem cerebral. É essa mentalidade que eles têm no discipulado nos lares, de ensinar os nossos filhos a respeito de Cristo, que é uma lavagem cerebral, que é uma doutrinação e que é emburrecer os nossos filhos. Emburrecer. E uma certa hipocrisia, né? Porque, ao mesmo tempo que falam, não doutrine os seus filhos, deixem que eles pensem por si mesmos, nós vemos ideologias e mais ideologias dentro dos colégios, dentro das faculdades, ensinando, disseminando tantas coisas, inclusive através da cultura, da arte, a ponto que há gerações aí que conseguem papagaiar as mesmas frases sem sentido, mas não conseguem entender o significado por detrás do que estão falando. Por quê? Porque foram doutrinadas, mas de uma forma para o mal. Foram doutrinadas de uma forma errada. Então, por exemplo, Karl Marx, no marxismo, disse o seguinte: a educação de todas as crianças, desde o momento do qual podem viver sem o cuidado da mãe, deve ser nas instituições do Estado. Vladimir Lenin: dê-nos uma criança por 8 anos e ela se tornará uma bolchevique, que era do partido dele, para sempre. Dê-nos a criança, a gente molda e vai seguir a nossa ideologia para sempre. Vocês estão entendendo, né? E o duplo, né? Não é muito coerente, não. Na verdade, é uma hipocrisia muito grande. Mas não estão nem aí, porque o fato é que criança, e todos nós somos criados para aprendermos a quem adorar, para aprendermos a quem direcionar o nosso coração. Nós já nascemos religiosos, nós somos seres religiosos por natureza. E, portanto, o inimigo não é burro, não. O inimigo não é burro, vai se aproveitar dos momentos mais vulneráveis dos nossos filhos, enquanto nós estamos abrindo mão disso e entregando de mão beijada para o inimigo doutrinar. E isso não é apenas mais adiante, na faculdade, na escola. Isso acontece dentro de casa, sem a gente perceber. Isso acontece através de filmes, de desenhos, de livros, de música. A arte é, e sempre foi, vanguardista. Ela é fruto da cultura, mas ela vai puxando a cultura adiante. Isso vem através também de lazer, dos jogos, dos videogames. Gente, eu não estou aqui dizendo que a gente deveria formar uma bolha, É uma comunidade fechada e não ter acesso nenhum à cultura de forma alguma. Nós estamos no mundo, nós devemos usar e utilizar os meios para discernir aquilo que está na cultura. A gente aproveita o melhor que tem e descarta o pior. Só que o problema é que nem sempre a gente está lá para ajudar os nossos filhos a discernirem, Às vezes é muito mais fácil a gente dar o controle da televisão e falar assim, tu te vira aí no YouTube, que eu preciso tirar um cochilo, ou eu cansei, A mamãe precisa de um tempo a sós para poder pensar, te vira aí. Isso acontece também através de publicidades, propagandas, mídias sociais, filhos que têm celulares
mais novos, acesso a tudo que vem, sem capacidade ainda de filtrar o que estão enxergando lá, expostos a todo tipo de idolatria, expostos aos pecados dos outros, expostos a perigos pela internet. Tudo isso é uma forma do mundo roubar do povo de Deus os filhos que foram criados para serem discipulados por nós. Por quê? Por que o inimigo quer tanto que nós não tenhamos a oportunidade de discipular os nossos filhos? Porque a igreja é feita de discípulos. Porque nós somos discípulas. E a forma mais orgânica, a mais natural que existe da igreja crescer é os filhos dos crentes crescendo na família da aliança e se tornarem discípulos também. Como a Elizabeth Elliot falou num dos seus livros, nosso papel como mães é devolver a Deus santos. Devolver, nós estamos trabalhando aqui para devolver a Ele santos, e o inimigo não quer isso. Então, ele vai atrapalhar de toda forma possível o discipulado dos nossos filhos. Então, eu queria abrir aqui com vocês, a Renata leu Gênesis para vocês, então a gente vai ter mais uma exposição, relativamente exposição bíblica aqui, Deuteronômio 6. Enquanto vocês estão abrindo lá, vou dar um breve contexto, tá? Para quem nunca leu Deuteronômio antes na vida, é um livro fantástico para se ler, assim como todos os outros livros da Bíblia, Números também, Eclesiastes, tá? Só ter coragem para ler e encontrar o livro na Bíblia. E Deuteronômio é o último livro do Pentateuco que Moisés vai falar e entregar ao povo de Deus que está prestes a entrar na terra prometida. Então, aqui não é mais a primeira geração, aqui não é mais aquela geração que Deus libertou do Egito, aqui são os filhos. Aqui são os filhos. E por que são os filhos? É uma coisa curiosa, né? Porque do Egito até a terra prometida, o povo de Israel havia feito uma jornada de 2 anos, em primeira instância. Havia parado no Monte Sinai, passado 1 ano lá, onde eles receberam a lei do Senhor, construíram um tabernáculo, aproveitaram, fizeram bezerros de ouro, né? E fizeram tudo errado, parte foi destruída, recebeu juízo, foram perdoados e retomaram. E aí, passou-se mais 1 ano de viagem, chegaram à terra prometida, o que aconteceu? Deus mandou entrar, né? Os espiões voltaram, e dos 12, 10 falaram assim, nem pensar. O pessoal é grande demais, né? São muito bem armados, nós vamos morrer, nós vamos perecer, exceto Josué e Calebe. E por causa de toda a reclamação que o povo havia passado, né? Que Deus havia aguentado durante esse 1 ano lá no deserto, e esses 2 anos lá no deserto, por causa dessa insistência em falta de confiança no Senhor, mesmo depois deles terem visto Deus abrir o Mar Vermelho, mandar 10 pragas para destruir o povo de Egito e libertá-los. Mesmo depois de tudo isso, eles se acovardaram e fugiram. E Deus, então, deu castigo. Qual foi o castigo? Vocês vão morrer. Vocês nunca vão pisar na terra prometida. E, então, uma viagem, que era apenas de 1 ano, eles passaram 40 anos, né, olhando as mesmas pedras, vendo o mesmo laguinho, né, a mesma árvore, e os filhos provavelmente perguntando, e aí, quando é que a gente vai chegar? Né? 40 anos. Imagina, né? Uma viagem de carro de 2 horas, meus filhos não aguentam. Imagina uma viagem de 40 anos. E os filhos perguntando, por que a gente não chegou ainda? E os pais tendo que falar, porque a gente reclamou. Né? Porque a gente reclamou. Os filhos cresceram vendo o exemplo dos pais. Os pais, essa geração morreu, e agora essa geração de crianças que haviam provavelmente nascido no deserto, que provavelmente nunca haviam visto, né, uma cidade grande como eram as coisas lá na Terra Prometida, agora estavam às margens do Rio Jordão, prestes a entrarem lá na Terra Prometida. E Moisés, então, dá Deuteronômio para eles. E do que consiste Deuteronômio? Os primeiros capítulos, se vocês forem ler, é Moisés explicando provavelmente tudo aquilo que os pais deixaram de mencionar para eles durante a infância deles, né? Falando, entregando os pecados dos pais, falando, eles fizeram isso, Deus fez aquilo, isso, aquilo, libertou vocês da terra do Egito, só que o povo fez isso, fez aquilo, e o Senhor foi gracioso. Então, é um retrato para essa geração
daquilo que os pais fizeram e da graça de Deus para com essa geração. E como Deus, então, tratou esse povo, não eliminando por completo, mas dando uma nova chance na próxima geração. Não porque os pais eram bons, mas porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então, eles estão lá recebendo, e é curioso porque a gente vai vendo lá no capítulo 5, que Moisés fala toda a lei do Senhor que havia dado lá no Monte Sinai, e até mesmo o momento no qual o povo de Deus, aquela primeira geração, havia falado, nossa, ele é santíssimo, poderoso, soberano, nós não podemos falar com ele, porque nós somos pequenos, estamos assustados. Moisés, vai você, né? Intermedia aí. Vá lá, pega a lei do Senhor, e nós nos comprometemos que nós vamos obedecer à lei do Senhor. Então, Moisés diz que Deus ficou agradado com essa atitude do coração deles e diz queria que eles mantivessem esse coração, porque se eles mantivessem essa atitude, eles e os filhos deles teriam uma vida boa, longa e próspera. Só que não foi isso que aconteceu. E os filhos estão ouvindo isso. E aí, logo em seguida, nós vemos Deuteronômio 6. E vamos ler lá do versículo 1 até versículo 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida de vocês, é a gravidez. Estou vendo duplo aqui, não. Está isso mesmo. Que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. E aqui começa o famoso Shema, né? A oração que foi memorizada vez após vez, contada para todos os filhos lá dos israelitas, que começa da seguinte forma. Em hebraico é Shema Israel, né? Escute, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Nós vemos aqui a importância tremenda do mandamento para ensinarem aos seus filhos, simplesmente pelo fato da proximidade desse mandamento ao maior mandamento de todos, que é o quê? Amar ao Senhor de todo o coração. Vocês perceberam? É uma coisa colada na outra. Vocês vão amar o Senhor de todo o coração, de todas as suas forças, de toda a sua alma, e você vai fazer os seus filhos entenderem isso também. Você vai ensinar isso aos seus filhos. Então, desde o começo aqui, nós já vemos que é de tremenda importância isso aqui. De tremendíssima importância. Isso aqui não é a primeira vez que Deus manda os israelitas ensinarem os seus filhos. Não é a primeira vez. Na verdade, se você for ler o Antigo Testamento, você vê, vez após vez, como Deus ordena que os seus preceitos, as suas leis e tudo o que Ele fez sejam passados adiante para os filhos, as próximas gerações. E qual é o problema? Que eles não fazem isso. O que acontece? Muitas vezes, e isso aconteceu, se não me engano, quando começaram a entrar lá na Terra Prometida, começaram a casar com as mulheres de lá e não ensinavam aos seus filhos a língua deles, sem a qual eles não poderiam ouvir e compreender a lei do Senhor. Não havia esse cuidado, não havia essa preocupação.
E vez após vez, o Senhor vai lá e chama a atenção, e Ele vai levantando novamente profetas para acusar, reis, juízes para tentar chamar a atenção desse povo, e o povo não dá ouvidos. Mas então por quê? Qual é a importância? A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa época no sábado. Na segunda palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre Jonas. Isso é maravilhoso. Nunca falei sobre Jonas antes, mas vamos lá. Qual a importância de nós ensinar, dos israelitas ensinarem aos seus filhos? Vamos manter no contexto aqui. Tem muitas importâncias, né? A primeira é qual, assim, se a gente não for pensar de uma forma, entre aspas, religiosa, a gente olha para a lei do Senhor, a gente vê os estatutos e a gente fala, nossa, isso aqui é uma boa sociedade, né? A gente vê que o Ocidente, hoje em dia, é baseado na lei judaico-cristã, né? Na cultura, e funciona, faz sentido a lei moral que nós adotamos hoje para a nossa sociedade. Então, a coisa mais básica que você poderia entender aqui é que Deus queria que proporcionasse uma sociedade justa. E se você fosse comparar com as leis das outras cidades nessa época, você veria que havia uma discrepância muito grande. A gente pode ler, não, essas leis são nada a ver, né? Essas leis aqui de Israel não tinham absolutamente nada a ver, são muito estranhas. Mas se você fosse pegar e comparar as leis daquela época, das cidades ao redor, nós poderíamos ver, de fato, nitidamente, como o Senhor estava cuidando do seu povo, cuidando do estrangeiro que entrava lá, cuidando dos animais, cuidando das mulheres, cuidando dos filhos, mantendo a justiça em ordem. Então, esse é o motivo mais óbvio. Mas o segundo motivo, e o mais importante, é que ensinar aos nossos filhos, aos filhos deles, os israelitas, a respeito do mandamento do Senhor, da lei do Senhor, da palavra do Senhor, aquilo que Deus havia feito, eles estariam passando adiante os termos da aliança que Deus fez com eles. Porque Deus não havia feito, e Ele vai falar aqui, não havia feito a aliança com uma geração apenas. Ele havia feito a aliança com o povo. E esse povo incluía uma geração, depois outra geração, depois outra geração, e assim sucessivamente. Então, era todo um povo. Nosso Deus não é um Deus que fica parado no tempo, mas é um Deus que vê lá no futuro. Ele é um Deus que lá em Gênesis já previu quando Jesus iria nascer. Toda a linhagem dele já estava estabelecida. Então, é o Senhor que já tinha tudo em mente. Tudo em mente. E Ele fala ao seu povo para manterem os seus filhos cientes daquilo que Ele fez, para que os filhos deles, quando eles crescessem, pudessem continuar a manter a parte deles da aliança, que era obedecer os preceitos de Deus e amar a Deus acima de tudo. Falharam. Falharam. Mas foi esse um dos motivos. O outro motivo, que talvez seja um pouquinho menos fácil de identificar, mas é historicamente muito importante, e, na verdade, historicamente não, é muito importante para tudo que nós estamos lendo aqui, é que ensinar aos filhos deles, toda essa lei, todos esses mandamentos, iriam formar no povo uma identidade cultural distinta dos povos ao redor. Uma identidade cultural que separaria eles aqui. E aqui eu vou fazer uma breve aplicação, antes do final, né? A gente está no começo, antes do final a gente já vai aplicar, porque lá em Efésios, a gente está tanto em Efésios hoje, né? Vamos pular lá em Efésios. Efésios 2, 19 a 20, diz o seguinte, não precisam ir para lá, podem ficar em Deuteronômio se quiserem, eu vou ler aqui para vocês. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Então, ele está chamando aqui nós de um povo, co-cidadãos. Um povo tem uma cultura tem uma lei moral, uma cultura tem um rei, né, um líder. Uma cultura tem formas de falar, tem conhecimento, tem memória, tem história. Era isso que Deus estava preservando no povo de Israel. E é isso que nós precisamos preservar com os nossos filhos e com aqueles que nós adotamos espiritualmente também. Um senso de cultura é tão maravilhoso. Gente, eu não posso dizer quão bom é. Quando eu vou para algum lugar, e assim, de uma forma completamente inesperada, eu percebo que tem um crente ao meu lado.
A pessoa está lendo a Bíblia, ou falar algum jargão que eu já reconheço, né? Teve um dia desses que eu fui lá para o posto de gasolina, eu falei alguma coisa, ele falou, somente pela graça de Deus, né? É uma coisa assim, eu falei, o senhor é cristão, é? Eu sou sim, nossa, glórias a Deus, né? A gente não sabe por onde está o povo de Deus, mas estão por aí. E nós somos unidos pela lei do Senhor, pela graça do Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é cultura. Isso é a cultura que permanecerá. Quando tudo passar, essa é a cultura que permanecerá. No novo céu e nova terra, nós teremos a lei do Senhor plenamente exaltada, a palavra dele, nós poderemos glorificar a ele plenamente, sem todo o pecado que nós vivemos hoje, né? Então, mantenha-se isso aí em mente, que é uma questão de cultura também, mas não é a cultura que vai nos fazer fugir do mundo, mas é uma cultura que vai nos fazer, por enquanto, peregrinos e forasteiros nesse mundo. É muito difícil nós tentarmos nos ajustar e ajustar nossos filhos a uma cultura aqui neste mundo, quando na verdade é muito diferente, né? Nós não conseguimos viver com o pé nos dois lugares, e nós não podemos ensinar nossos filhos a fazerem a mesma coisa também. Com isso em mente, irmãs, eu queria olhar para esse texto agora. E eu sei que eu já falei isso em outras ocasiões, inclusive em texto na internet, mas não deixa de ser verdade. Porque para discipular nossos filhos, é muito importante lembrar que nós somos 3 coisas para os nossos filhos, né? Os 3 M's da maternidade. Quando nós olhamos aqui o texto de Deuteronômio, nós vemos o primeiro M. O primeiro M é molde. Nós somos moldes dos nossos filhos. Como é que eu vejo isso aqui? Deuteronômio 6. Ora, Deus deu ao povo, a segunda geração, a mesma lei que ele havia dado para os pais deles. Eles continuavam pecaminosos, pecadores, eles continuavam carentes da glória de Deus, da graça do Senhor. Eles continuavam precisando desesperadamente da lei de Deus, para que eles pudessem olhar para si mesmos, perceberem que eles não eram nada sem o Senhor, e assim clamar a misericórdia, a bondade e a graça sobre eles. Nós somos moldes dos nossos filhos. E mesmo se você estiver discipulando uma irmã, pode ter certeza que ela foi gerada dentro da barriga de uma mãe pecadora. A ervilhinha aqui, não sou enganada, não. Vai nascer bonitinho, se Deus permitir, vai nascer bonitinho, bonitinha, né? A gente vai achar 1000 maravilhas até o primeiro não. Né? Até a primeira mordida ou dedo na tomada. Porque nossos filhos são filhos de pecadores e pecadoras e carecem da mesma lei do Senhor, carecem da mesma graça. E eu acho muito interessante e terrível quando vejo que há muitas mães que amam se debruçar, estudar, ir para conferências, escutar sermões, mas não alimentam espiritualmente seus filhos. Se alimentam, têm acesso a banquetes, ouvem podcast, né? Têm acesso a tudo, mas não têm paciência, não se dá o trabalho de alimentar os seus filhos espiritualmente. Como mães, a gente, né, morre de medo do nosso filho morrer de fome. Eu sei que quando o meu mais velho, ele era recém-nascido, eu tive problema de amamentar, mas eu estava firme que eu só ia ser uma mãe boa se eu amamentasse, né? Que mamadeira era para pecadora. Aí, isso foram algumas semanas passaram, meu filho perdeu mais de 10%, estava esquelético. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, você vai matar seu filho por causa de seu orgulho. Ela foi lá, comprou a mamadeira e o leite em pó. E eu consegui botá-lo para dormir pela primeira vez em muito tempo, estava morta. Mas é uma coisa natural do nosso coração, a gente fica desesperado, a gente quer alimentar. A gente fica desesperado. Hoje em dia, né, se não comer direito o prato, a gente fica preocupado. Né? A pediatra fala, não está ganhando peso. Então, o que a gente está fazendo? A culpa é da mãe, né? A mãe não está alimentando. É muito fácil a gente se desesperar com o peso dos nossos filhos, físico, mas é muito fácil a gente esquecer do peso espiritual da alma deles. Como eles têm sido saciados, né? A gente esquece que nós somos moldes, a gente esquece que eles têm as mesmas necessidades espirituais que nós. Que pena que eles são, né? Filhos nossos. Que pena. São tão bonitinhos, mas aí aparecem os dentes, né? As garras, e a gente lembra, né, que Deus está nos colocando no lugar. Você
é pecadora e seu filho também. E é uma coisa interessante que eles são pecadores independente da geração em que eles nascem, né? Eu não sei vocês, mas quando eu tive filho, eu pensei assim, nossa, eu vou criá-los com a infância que eu nunca tive, né? Eu queria dar a infância que eu nunca tive. Eu tinha uma infância muito, muito tranquila, muito boa, mas assim, a gente sempre quer mais, né? Nunca estamos satisfeitas. Aí eu falo, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que a gente chega numa época que a gente começa a falar para os nossos filhos, na minha época, né? Na minha época não tinha essa coisa de ficar pegando o celular e ter internet na hora, não. Né? De ficar insistindo a pessoa ligar, né? Na minha época, tinha que esperar a internet pegar, e às vezes não pegava, né? Às vezes outra pessoa pegava o telefone e caía a internet de um lado e ficava a briga, né? Essa briga dos mileniais. Mas cada geração tem as suas peculiaridades. O que eu estou dizendo aqui é que há verdades atemporais. Há verdades que não importa se seu filho, geração essa, geração alfa, geração Z, geração A, B, C, D, não sei o quê. Vou inventar, né? Um infinito de alfabeto. Não importa. O que importa é que há verdades atemporais. E o nosso Senhor Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. As verdades da Bíblia são atemporais. Elas vão ser relevantes, sim, aos seus filhos hoje. Elas não são coisa da nossa antiguidade. Um livro velho, né, que foi escrito não sei quantos mil anos atrás, não tem nenhuma aplicação hoje. Tem, sim. A gente não precisa ter vergonha quando nós vamos ensinar aos nossos filhos aquilo que nós crescemos ouvindo, ou aquilo que nós ouvimos e nós acreditamos, só porque os nossos filhos falam assim, não, mas a senhora não me entende. Você fala assim, eu não entendo, mas o Senhor entende. O Senhor entende, né? E o Senhor me dá a graça para entender, porque eu também não estou entendendo. Não estou entendendo nada que está acontecendo, essa geração está esquisita. E os nossos filhos, então, assim como nós, vão precisar, eventualmente, tomar as suas próprias escolhas. Nós somos moldes dos nossos filhos, e assim como nós, eles vão ser responsabilizados pelas suas próprias escolhas. Isso dá um frio na barriga, né? Você fala assim, Rendrick, eu não confio minha filha para escovar os dentes direito, quanto mais tomar uma escolha relevante à vida eterna dela. O seu papel está aí, né? Vamos investir aí no discipulado em casa. Dá um frio na barriga. Por quê? Porque a nossa tendência é querer proteger os nossos filhos até não poder mais. Até não poder mais. E a verdade é que, assim como você saiu da sua casa e precisou, ou ainda está em casa, e precisou tomar para si mesmo uma decisão para Cristo, seu filho também precisará. E será a escolha dele ou dela, não será a sua. Não será a sua. Esse foi o primeiro M. Segundo M, nós somos modelos. E isso nós vemos nitidamente, onde está escrito lá no verso 4. O verso 4, onde diz o seguinte, Deuteronômio 6:4. Escute, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Depois, fala para ensinar os filhos. O que eles precisam fazer primeiro? Amar ao Senhor Deus de todo o coração. Não está invertido, né? Não está invertido. Vocês vão ensinar seus filhos a amar o Senhor Deus de todo o coração. Isso está implícito aqui, mas a primeira ordem aqui é que vocês precisam amar a Deus primeiro. Vocês precisam. E aqui está o mesmo princípio que está, por exemplo, lá em Tito 2, né? Quando Paulo está falando para as mulheres. As mulheres mais velhas, elas precisam ser... E aí, mestras do bem para poderem ensinar as mais novas. Tá? Precisa começar aqui. É a parte mais difícil, viu? Eu deveria ter deixado isso por último, né? É mais fácil a gente ir para o mestre logo e depois, né, o terceiro M e depois ir para o modelo, né, para deixar o pior para o último. Mas a verdade é que vem antes. Não adianta eu querer deixar para depois, porque vem antes. Nós precisamos nos deslumbrar com Deus primeiro. Eu não sei quantas de vocês
Já tentaram convencer alguém a gostar de alguma coisa que a outra pessoa não gostava? Tá? Algum filme, né? Alguma comida, sushi, né? Café sem açúcar, comer coxinha do lado certo, né? As pessoas precisam de convencimento. Lá em casa, eu tenho duas ilustrações, não sei se vai dar tempo para as duas ilustrações, mas vou começar com a primeira. Lá em casa, mãe é assim, a gente come de tudo, né? A gente precisa comer de tudo, para que os filhos comam também. Porque é saudável para o filho, então até aquilo que a gente não comia antes, a gente aprende a comer, porque os filhos têm que comer. Só que o que acontece? Né? Lá em casa, eu vou lá comendo, e todo mundo tem paladar infantil lá em casa, exceto eu. E eu vou lá comendo, inclusive meu marido. E a gente vai lá comendo, e eu vou lá e eu como uma salada diferentona que eu tinha feito. Maravilhosa, eu gostei muito do tempero. Aí eu comi, e eu falei, gente, que delícia essa salada. Eu realmente gostei muito. Aí João olhou para mim e falou assim, se a mamãe gosta, é porque não é bom, não. Se a mamãe demonstrou tanto interesse, porque eles já haviam sido enganados várias vezes pela mãe, que a mãe fez maior cara de quem estava se deliciando, botaram na boca e perceberam que a mãe, na verdade, estava fingindo, para que eles comessem, né, lá a cebola ou a batata, que eles não gostam de batata. Eu nunca vi criança para não gostar de batata. Mas eu consegui enganá-los até certo ponto. Mas Deus e a lei dele não é como comida. Não é gosto de cada, não é relativo. É bom. Ó, provai e veja que o Senhor é bom. Se vocês não amarem a Deus, como é que seus filhos vão amar? Vão perceber que é bom? Se vocês vêm para o culto, ficam de cara fechada, não cantam, não leem a Bíblia em casa, não vê a mamãe orando, a mamãe não faz isso, não faz aquilo, faz as coisas de meia boca, não quer disciplinar, não quer fazer nada, não está tudo bem. A mamãe não ama. Por que eu deveria amar? Mamãe não respeita papai. Por que eu deveria respeitar? Mamãe grita, mamãe berra, mamãe é amargurada, mamãe faz as coisas pela metade, deixa a casa, né? Gente, eu estou falando da minha vida também aqui, viu? Eu falei, por isso que eu comecei com esperança, para a gente poder passar pelo vale da sombra da morte juntas, tá? Isso aqui é um espelho para a gente. Aí depois, no final, a gente chega na esperança de novo, tá bom? Não se desesperem aqui, não. Porque eu garanto a vocês que não tem um modelo perfeito aqui, não. Você pode até achar, até ter filho. Né? Aí você tem filho, você percebe que não era bem assim, não. Né? Que o filho vai apontar. Eu me lembro de uma certa ocasião que eu havia impresso um verso de Tiago e fala que seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Colei na parede, né? Porque as crianças estavam brigando muito. Aí teve uma ocasião, porque eu sou pecadora, eu comecei a ficar irritada com meu marido, Deus me perdoe, que eu nunca fiquei irritada com meu marido, não. E eu comecei a falar um pouquinho, né, alto. Que é o pesadelo das mães, né? A gente tem uma briga na frente dos filhos. Eu não quero que eles venham briga, mas eles viram nessa ocasião. Aí, João falou assim, mãe, o versículo, mãe, o versículo da raiva, mãe. A gente acha que está ensinando aos nossos filhos, mas, na verdade, Deus está ensinando ao nosso coração, né? A gente acha que é gente boa. Mas, na verdade, a gente percebe, é tão bom quando o monstro dentro de nós é revelado, né, de um ambiente tão gracioso, né, quanto os filhos tão honestos. Filho é descarado mesmo para apontar o erro em nós, né? Que bom, graças a Deus, né? O ruim seria se passasse a vida inteira amargurado e só depois fosse abrir nas queixas, né? Pode falar agora, filho, pode falar agora, que a mamãe aguenta, que a mamãe é pecadora também, que a mamãe precisa do perdão de Jesus também. Então, nós somos modelos péssimas. Eu não vou mentir aqui para vocês, nós não prestamos, a gente precisa tentar. Não estou dizendo aqui, ó, já então desistam, não. Nós somos chamados, porque olha a ordem. Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E o que a gente vê aqui nesse trecho? Eu gostei desse portanto. Toda vez que tem um portanto, chama atenção, né? Portanto o quê? Tem alguma explicação, tem uma causa e uma consequência. Então, tem portanto o quê?
Antes do portanto vem o quê? Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós já vemos aqui, desde cara, que a nossa obediência não se baseia em algum mérito nosso, em alguma coisa que a gente vai ganhar, mas em quem Deus é e o que Ele fez por nós. Nós vamos discipular os nossos filhos e amar a Ele acima de todas as coisas, não porque a gente quer, morre de vontade todo dia, mas porque é bom e porque Ele é bom. E porque o quê? Está dizendo aqui, o nome dele, Yahvé, dá um nome, o primeiro nome para a gente. Ele é o nosso, dele é pessoal. Ele não é apenas meu Deus, ele é nosso Deus, é comunitário, é de um povo, gente. Deixem de ser individualistas. É o nosso Deus, né? A oração que Jesus ensina é: Pai nosso. Nós somos uma família, nós somos um povo, nós temos uma cultura. Qual é a lei do Senhor? É essa aqui. Nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Tu não és senhora de nada. Né? Você quer mandar nos seus filhos? Com a sua lei, a sua palavra, a sua vontade, os seus desejos. E esquece que quem é o Senhor é Deus. Portanto, ame ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. A sua maternidade, quer seja espiritual, biológica, adotiva, não importa. A sua maternidade não se trata de quem você é, de você encontrar significado na sua vida, de você encontrar a sua identidade, que você está perdido, não sabe quem você é. A maternidade, acima de tudo, ela significa que o nosso Deus é quem Ele é, aponta para Deus. Ela se trata de quem Deus é, não é de quem nós somos. Nós não vamos ter filhos para nos sentirmos bem sobre nós mesmos. Eu sei que a gente passa vergonha com os filhos, muitas vezes, né? A gente passa, porque a gente fala que o filho faz uma coisa e o filho faz outra. Porque filho serve para desmentir a mãe. Né? A gente fala que é para manter os filhos quietos durante o culto. Aí a menor, ela fica gritando e berrando e saindo. A gente tem que, pela 10ª vez, pegar pela mão e ir lá, para ter a conversa séria lá fora, para depois voltar. E todo mundo olhando, né? Porque a esposa do pastor tem que ter os filhos em ordem. Misericórdia. Aí a gente fica com medo de postar depois na internet, né? Que todo mundo viu que é desgraça. Mas a maternidade não é sobre mim. Não é sobre o que vocês acham de mim, não é sobre o que a sua mãe acha de você, mas é sobre quem Deus é. Sobre quem Deus é. E por causa disso, os nossos filhos precisam ver em nós uma sede de conhecer esse Deus, um deslumbramento por esse Deus, um amor por esse Deus, uma obediência a esse Deus, acima de todas as coisas. É por isso que fala, né? A boca fala do que está cheio, o coração. Você vai encher seu coração de quê? Quando você fica irritado com seus filhos, é aquela velha história, né? Se um copo está cheio de coca e alguém esbarrar, o que sair não vai ser leite, vai ser o quê? Vai ser coca. Se o seu filho se te irritar certo dia, vai sair da tua boca o quê? Glórias a Deus, Senhor, muito obrigada. Eu pedi por paciência, o Senhor me mandou um filho. É isso? Não, eu duvido. A não ser algumas irmãs, né? Eu não vou generalizar, porque pode ser, sempre aparece uma irmã falando assim, mas eu sou assim. Deus te abençoe, irmã. Mas, geralmente, o que sai da nossa boca não é uma coisa tão piedosa assim. A gente fica irritada, porque o nosso coração não está completamente cheio de coisas boas, como diz lá em Filipenses, né? Nós não enchemos os nossos pensamentos, nós não contemplamos o Senhor como nós deveríamos, nós não nos deslumbramos nos detalhes da vida, nós não vemos Ele a cada instante, a cada esquina, porque isso é coisa brega, né? Isso é coisa de gente religiosa fanática. Que o bom é a gente focar no desespero, na ansiedade dessa vida e esquecer que há uma vida eterna, né? E esquecer que essa vida aqui é apenas um pinguinho no mar da eternidade. A gente esquece disso. E nós deixamos de entender que o nosso Deus é o único Senhor que escolheu um povo, como Renata falou, nos predestinou
E é o motivo da sua existência. Você não estaria aqui sentado se não fosse por Ele. Você não teria filho se não fosse por Ele. Você não teria os recursos que você tem se não fosse por Ele. O que você está fazendo com isso? O modelo boa não está sendo. Nós não estamos sendo como nós deveríamos ser. Então, os nossos filhos, eles não precisam ser treinados. Eles não precisam ser treinados. Essa coisa de recompensa e castigo, não é para eles aprenderem a se comportar corretamente no culto. A gente fala assim, filho, se você ficar quietinho aí, a mamãe te dá um MM ao final do culto. Tá? A mamãe te dá um MM. Você pode assistir o que você quiser. A gente vai para o McDonald's. Só fique quieto no culto, pelo amor de Deus. Aí a criança vai ficar quieta no culto. Tá bom. Ela está fazendo isso porque está deslumbrada com o Senhor? Ela vai fazer isso porque vai ganhar uma recompensa e porque a mamãe estava passando vergonha. Mas não é porque você estava amando o Senhor de toda a alma, todo o coração, todo o entendimento. Não era. Como é que os seus filhos vão te enxergar? Como é que meus filhos me enxergam? Será que eu estou colocando... E eu não estou dizendo aqui que a gente nunca acerta. Vai ser o lema do evento, né? Quando acertar, é a graça do Senhor. Quando errar, a culpa é nossa. E é muito erro. Mas o bom é que, conforme a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Uma pena que não foi lá no começo da maternidade, né? Mas quando a gente chega lá no final, quando os filhos já estão mais velhos, né, a gente fala, agora eu tenho paciência. Já passou da época. Mas o Senhor vai trabalhando em nós um modelo para que os nossos filhos possam ver. E por isso que é muito legal a gente olhar e enxergar a maternidade como uma universidade, um curso. Né? Porque a gente acha que está preparado, mas quando a gente entra, a gente descobre que tem muito mais a aprender. E cada dia é uma lição nova. Cada dia a gente aprende uma coisa, os nossos filhos escancaram os nossos pecados. E a gente percebe que aqui a gente fala muito e pratica pouco. Queridas, a forma natural dos nossos filhos aprenderem é pela imitação. É olhar, ter um herói, faz parte da identidade. Nós imitamos por natureza, os nossos filhos aprendem a falar, imitando os sons que ouvem, aprendem a andar olhando para nós, aprendem a gritar olhando para a mãe, né? Descabelada, aprendem a fazer muitas coisas olhando, antes mesmo deles entenderem o que nós estamos falando. Antes de que eles entenderem o que nós estamos falando. Terceiro M. Nós temos moldes, nós temos modelos, e agora nós temos, finalmente, mestres. Né? Todo mundo gosta de ser mestre, né? Todo mundo gosta de dar o pitaco, até na vida dos outros. Né? Não é teu filho, mas quer falar. Tudo bem, pode falar, irmãs. Isso aqui é filho de todo mundo. Nós somos uma família, nós podemos e devemos, no Senhor, em amor, ajudar-nos e aconselhar-nos mutuamente, tá? Tá? Eu sei que mãe é um bicho estranho, porque gosta de dar pitaco no das outras, mas aí quando é para a outra falar sobre o filho dela, ela é a melhor mãe do mundo. Eu sei porque eu já fiz isso. Primeiramente, queridas, uma coisa muito importante antes de entrarmos em mestres é que os pais foram chamados a serem os responsáveis pela disciplina e administração no Senhor dos nossos filhos. Lá em Efésios 5, ele fala a respeito disso. Né? Ele fala que os filhos precisam honrar aos pais, mãe e pai, mas aí logo em seguida ele fala que os pais não podem provocar a eles os filhos e eles precisam criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Aí, especificamente com os pais. Aí está ótimo para a gente, né? Que a gente não precisa fazer nada, a responsabilidade é dos pais, né? Com certeza não. Nós vemos lá, em Gênesis, que fomos criados o quê? Auxiliadoras. Então, o problema deles é o nosso problema. A gente herdou o problema também. A gente herdou um problema. Qual é o problema? A gente agora, falha e pecadora, vai ter que ensinar outra pessoa a não ser falha e pecadora. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso? As mulheres, então, nós mulheres, somos incumbidas de auxiliarmos nesse papel tão importante de criarmos pequenos discípulos. E não apenas em casa, mas fora de casa também, criar discípulos. Não é apenas um papel dos pastores,
Não é apenas um papel dos presbíteros, né? Não é um papel das pessoas mais letradas, que fizeram, né, seminário, estudaram teologia, de jeito nenhum. Isso é um chamado que o próprio Jesus fez a cada um de nós. E de pregar o evangelho a todo mundo e fazer discípulos. Nós somos chamados a fazer isso. E especificamente aqui, Deuteronômio 6, qual é a próxima parte? Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará, está falando da lei do Senhor. Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, e também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e lhes serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. A palavrinha aqui, inculcar, ela pode ter 2 significados. Tá? E mais ou menos significam a mesma coisa. A primeira coisa que poderia significar é fazer entrar, né? Fazer penetrar, entrar na cabeça, aquela coisa de ficar insistindo, né? Pedra dura, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? É a ideia da gente conseguir fazer entrar na cabeça dos nossos filhos aquilo que a gente está falando. De tanto repetir, de tanto insistir, de tanto falar. E isso é sustentado pelo que fala logo em seguida, né? Quando é que a gente deve falar aos nossos filhos? Só no domingo? Quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, mamães que não aguentam mais acordar às 3 horas da manhã com a filha reclamando, tá? Ao deitar-se, ao levantar-se, lembram de inculcar aos seus filhos, né? Eu sei que tem gente aqui que faz tempo que não dorme uma noite inteira. É para vocês também. É para vocês também. Então, inculcar pode significar fazer entrar, de tanto insistir, de tanto bater. Mas essa palavrinha, ela está muito relacionada em outras partes da Bíblia a armas. A uma coisa ser afiada. Especificamente a flechas. Então, tem a ideia também de amolar, de deixar afiado. Em toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, geralmente, grande maioria das vezes, se encontra associada a palavrinha flechas. Que é maravilhoso, né? Que vocês conhecem, Salmo 127, que filhos são o quê? Flechas. Afiar as flechinhas. Deixar as... Sabe a coisa maravilhosa de flechas? Flechas não são espadas. Espada a gente agarra, né? A gente não solta. Quem solta a espada na guerra morre. Mas para a flecha funcionar, você tem que largar. Você tem que soltar. Para ir lá alcançar um lugar onde você não consegue alcançar. Para a próxima geração, quando você morrer, o filho vai continuar, vai levar adiante, vai passar adiante. O filho vai ter mais uma flecha, vai soltar, vai mais adiante, mais adiante, mais adiante. Até que Jesus chegue, nós precisamos inculcar as nossas flechinhas. Ao sentar, ao levantar, Hendrika, isso aqui era uma cultura diferente, né? Os filhos estavam em casa, o trabalho era em casa, o povo morava tudo junto, não tinha essa de ir para o trabalho e voltar às 6 horas da noite, não tinha isso. Gente, não importa. O que importa é que toda e qualquer oportunidade que nós tivermos, nós não estamos desperdiçando. A palavra de Deus diz para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. Ninguém aqui teve filho no paraíso. Você nunca vai ter a época perfeita para discipular os seus filhos. Nunca vai ter o momento ideal para começar a ler a Bíblia com os seus filhos. Não vai ter. Aproveite. Não tem idade aqui. É desde pequenininho. Inculque aos seus filhos com a palavra do Senhor. Inculque a todo momento, toda oportunidade, toda circunstância. E não apenas isso. E aqui uma coisa muito prática, com marcos físicos. Coloque nos umbrais da porta. Quem aqui gosta de colocar quadro, foto de família na parede? Quem aqui tem foto de família na parede em casa? Ninguém mais. Agora é tudo no celular, né? Ninguém mais... Olha aí, ó. Agora é tudo no celular. Gente, se o celular quebrar, lascou, viu? É bom imprimir essas fotos. Correm aí para imprimir. Mas é uma forma da gente passar pela casa e lembrar. Por quê? Porque nós somos de memória fraca. Nós precisamos de um versículo da raiva na parede. Nós precisamos que a lei do Senhor esteja visivelmente nos confrontando quando nós não queremos saber.
Às vezes, o Senhor manda um irmão, nos confrontar com a palavra de Deus quando a gente não quer ouvir, né? E, às vezes, Deus manda dar um tapa na cara, que a gente vê um versículo, ele traz à nossa memória um versículo que a gente memorizou, e essa é uma outra parte muito importante, justamente porque nós temos memória fraca. Então, como o ensino deveria ser? E eu vou acelerar aqui, que eu já estou ocupando o tempo. Tendo visto em tudo isso, o ensino, como é que ele deveria ser? Né? Vamos entrar na parte mais prática aqui. Formal e informal, os dois. Os dois. Mamães de filhos pequenos, separem um tempo. E os mais velhos também, separem um tempo para ler a Bíblia com seus filhos. Não precisa ser necessariamente uma Bíblia ilustrada. Use imaginação. Deus deu a vocês imaginação. Use imaginação. Estude a palavra, ensine aos seus filhos diretamente da palavra. Eles vão aprender porque a palavra é para eles também. A palavra é para eles também. Incentive os seus filhos, assim que eles puderem ler, a lerem sozinhos, a orarem sozinhos. Tem criança que não sabe orar. Por quê? Papai e mamãe nunca ensinou, papai e mamãe nunca deixou. Ensine-os a interpretarem as Escrituras, ensine eles a olharem para as Escrituras e entenderem que tudo vai apontar para Cristo. Imagine que você está ensinando seu filho a cozinhar. E eu espero que todos nós ensinemos nossos filhos a cozinhar, porque quando crescerem e saírem de casa, para eles não morrerem de fome, né? Não sei se eles vão ter dinheiro para comer fora todos os dias, então eles precisam aprender a ser, especialmente, né, as filhas serem boas donas de casa, e aos meninos também precisam aprender, porque não sei se um dia eles vão precisar se virar, na verdade, vão precisar se virar por um bom tempo, precisam aprender a cozinhar também, o básico pelo menos, né? Fritar um ovo, misericórdia. Mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, aos poucos, ensinar como pegar a faca, o que cada ingrediente significa, para que serve, como cozinhar. Tudo isso, no final das contas, vai torná-los cada vez mais dependentes da gente? Independentes. Isso é uma facada no nosso coração. É uma facada no nosso coração. Porque o ponto da maternidade não é você criar um filho para estar grudado em você para o resto da vida, mas é para você tornar ele cada vez mais independente. Para ele poder chegar a um ponto e falar assim, mamãe, eu não preciso mais de você. Aí, nesse momento, você vai falar, glórias a Deus, porque eu consegui criar um ser humano, por mais falha que eu seja, que ele seja cada vez mais independente de você, cada vez mais dependente de Cristo. Esse é o nosso objetivo com os nossos filhos. Formal, de uma forma formal, ok. Informal. Como é que você aproveita? Quando você senta para almoçar. Quando você lida com o choro, com a briga. Com qualquer coisa que você vê pelo caminho, você está no carro, você está observando as coisas, como é que você lida? Aproveite esses momentos informais para se deslumbrar do Senhor juntamente com seus filhos. Porque Deus não é apenas um Deus que nos encontra em hora marcada. Ele é o nosso Deus a hora toda. Ele é o nosso Deus a hora toda. Queridas, nós vamos falhar. Nós já falhamos. E Moisés sabia disso também. Se você leu Deuteronômio todinho, né, você fica até esperançosa, e aí no final você chega e Moisés diz, vocês vão trair a Deus. E Deus vai castigar vocês. E vocês vão trair mais. E Deus vai pesar a mão. E Deus vai mandar vocês para o exílio. E Deus vai mandar a ira sobre vocês. Eu fui curioso isso, né? Por que ele entregou toda a lei, toda essa uma forma do povo agradar a Deus, o povo manter sua parte da aliança, só para dizer depois, vocês vão falhar. Não adianta. Nem tem, é quase assim, nem tentem, né? Mas há um momento de esperança. Há um momento de esperança no qual Moisés fala assim, que Deus... Vamos lá para Deuteronômio 29, é melhor. Vamos lá. Perdão, 30. Provérbios. Ai, a cabeça de grávida. Deuteronômio 30. Quando todas essas coisas vierem sobre vocês, a bênção e a maldição que pus diante de vocês,
vocês se lembrarem delas entre todas as nações para onde o Senhor, seu Deus, os lançar, e voltarem para o Senhor, seu Deus, vocês e seus filhos, de todo o coração e de toda a alma, e derem ouvidos ao Senhor, segundo tudo que hoje lhes ordeno, então o Senhor, seu Deus, mudará a sorte de vocês, e se compadecerá de vocês, e os reunirá de todos os povos, isso inclui nós, viu, brasileiras, entre os quais o Senhor, o Deus de vocês, os havia espalhados. Nós vamos falhar, já falhamos, né? Mas, queridas, nós como molde, antes de sermos molde, nós somos criados em imagem e semelhança do Senhor. Antes de sermos moldes, nós fomos transformadas à imagem de Cristo. Ele é o nosso molde. Você é uma péssima molde para o seu filho, ele é melhor. Você é uma péssima modelo para o seu filho, ele é melhor. Nós somos criadas para imitarmos a Cristo, para imitarmos a Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. Como mestres, nós somos chamadas para sermos alunas primeiro, para aprendermos do nosso mestre. E o nosso chamado, enquanto nós estivermos discipulando essa próxima geração, porque eu vou dizer para vocês, se nós não discipularmos os nossos filhos, se nós não discipularmos as filhas e filhos espirituais, não haverá igreja daqui a 50 anos, daqui a 80 anos. Não haverá igreja. O andamento e a sobrevivência da igreja dependerá, primeiramente, da graça de Deus, mas através da nossa obediência de discipular. E isso só acontecerá quando nós reconhecermos que nós somos falhas, que nós fracassamos, nós nos arrependermos dos nossos pecados, e ao invés de nós falarmos para os nossos filhos, olhem para a gente, olha para mim, a gente pegar os nossos filhos pela mão e apontar, olha para ele. Eu estou falando aqui para você, não é de mim, mas é da palavra de Deus, é de Jesus. Imite a mim enquanto eu estiver imitando a Cristo, né, como Paulo falou. Olhe para mim, mas no final, olhe para Cristo. Ele é o mestre, o molde e o modelo de todos nós. E que isso seja os 3 M's da nossa maternidade, que nós não sejamos para os nossos filhos, mas que ele seja tudo isso. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja, porque o Senhor nos deu tantas coisas, inclusive a maternidade e esperança no Senhor, como um sinal de que o Senhor iria resolver o problema do nosso pecado, como um sinal de que o Senhor enviaria o seu Filho para nos salvar. E hoje nós continuamos, Senhor, discipulando os filhos biológicos, os filhos adotivos, os filhos espirituais, porque nós cremos na esperança de que o Senhor voltará e de que haverá um final feliz para a igreja. E, portanto, Senhor, mantenha a sua igreja. Geração após geração, mantenha a verdade, mantenha a palavra em nossos corações, que a sua luz não seja apagada neste mundo. Nós cremos que não será, porque o Senhor é fiel, apesar de nós. Abençoe cada irmã aqui, Senhor. E muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Em Cristo Jesus. Amém.